Salomão edifica o templo, capítulo 3. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte de Moriá, que mostrará a Davi, seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Ornã, Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no quarto ano de seu reinado. E estes foram os alicerces que Salomão pôs para a construção da casa de Deus. O comprimento era de cerca de 40 metros e a largura de pouco mais de 13 metros. O pórtico que estava na frente do edifício era também de pouco mais de 13 metros de comprimento, semelhante à largura da casa e sua altura de quase 80 metros. E o cobriu por dentro com ouro puro. Fez o teto da casa grande com madeira de ciprestes, a qual cobriu com ouro fino, e entalhou nela palmas e cadeias. Também cobriu a casa de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Dessa maneira cobriu a casa, as traves, os umbrais e suas paredes, e suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Construiu também o lugar santíssimo, cujo comprimento era de cerca de 13 metros, segundo a largura da frente da casa, e sua largura de igual medida, e cobriu-o de ouro fino, que pesava perto de 20 toneladas. O peso dos pregos era de 570 gramas de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos, os querubins. E dentro do lugar santíssimo fez 2 querubins de madeira, os quais foram cobertos de ouro. O comprimento das asas dos querubins era cerca de 13 metros, porque uma asa era de quase 3,5 metros, a qual tocava na parede de casa, e a outra asa com a mesma medida, a qual tocava na casa, a qual tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de igual tamanho, a qual tocava na parede da casa, e a outra asa também de igual medida, e tocava a asa do outro querubim. Esses querubins tinham as asas estendidas por quase 13 metros e estavam em pé com seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim, linho fino, e entalhou querubim sobre ele. As 2 colunas. Diante da casa, fez 2 colunas de 23 metros de altura, cada uma com seus capitéis, em cima de mais ou menos 3,5 metros. Também fez as cadeias no santuário e as pôs sobre os capitéis das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. E colocou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda. E a da direita chamou Jaquim, e a da esquerda Boaz. Mobiliário do templo, capítulo 4. Também fez um altar de metal de 13 metros de comprimento e a mesma medida de largura, e com 6,5 metros de altura. Fez também o tanque de fundição, o qual tinha 6,5 metros de uma borda até a outra, inteiramente redondo, e sua altura era de aproximadamente 3,5 metros, e um cordão de 20 metros cingia-o em redor. E debaixo do tanque havia figuras de bois que o circundavam, 10 a cada 66 centímetros ao redor. Eram 2 fileiras de bois fundidas juntamente com o tanque. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o tanque estava posto sobre eles, e suas partes posteriores estavam voltadas para dentro, e tinha 22,5 centímetros de grossura, e sua borda tinha forma de borda de um copo, ou de uma flor de lis, e com ele cabiam 1.110 litros. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda,
para lavar e limpar nelas o que se oferecia em holocausto. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se levassem nele. Também 10 castiçais de ouro, segundo sua forma, os quais pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e colocou-as no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Igualmente fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o grande pátio e as portadas do pátio e cobriu de cobre as portas delas. E pôs o tanque ao lado direito para o sudeste da casa. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão para a casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrir as 2 esferas dos capitéis que estavam acima das colunas. 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede para cobrirem as 2 esferas dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases sobre as quais colocou as pias, um tanque e os 12 bois debaixo dele, e caldeirões, pás e os garfos de bronze muito fino fez todos os seus utensílios Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor. O rei os fundiu na planície do Jordão, em terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E Salomão fez todos esses utensílios em um número tão grande que não se pôde saber o peso do bronze. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais se colocavam os pães da proposição e os castiçais, com suas lâmpadas de ouro puro, para que as acendessem diante do lugar santíssimo, conforme a ordenança. As flores, as lâmpadas e as tenazes foram feitas de ouro finíssimo. Também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro puro. E de ouro também a entrada da casa, as suas portas interiores para o lugar santíssimo e portas da casa do templo.